Jamais faça isto após cirurgia de retina. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Nós recentemente batemos a marca dos 100 mil inscritos, primeiro canal do mundo de retina a ter 100 mil inscritos, então aproveite e também inscreva-se no canal. Hoje eu vou falar sobre cirurgia de retina, uma cirurgia que vocês sabem é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia onde os pacientes ficam preocupados, a equipe fica toda preparada da melhor forma possível, porque é uma cirurgia que envolve muita tecnologia, muitos aparelhos, um instrumental muito sofisticado, então é necessário ter uma série de cuidados. Inclusive tem uma que um filósofo falou na internet recentemente sobre o que poderia ou não ser feito após a cirurgia. Então eu vou falar para você o que você não pode fazer de jeito nenhum após uma cirurgia de retina, pois pode levar a uma perda completa da visão. É claro que existem vários tipos de cirurgia de retina, então isto não vale para todos os tipos, mas vale sim para quando nós colocamos tamponante interno de gás dentro do olho. Venha que eu vou explicar melhor. A cirurgia de retina pode ser feita de várias formas. Por exemplo, existe a cirurgia de retina com introflexão escleral para o descolamento de retina, onde nós colocamos uma faixinha de silicone na parte branca do olho. Existe uma outra cirurgia menos invasiva que é a retinopexia pneumática, quando nós injetamos uma bolha de gás dentro do olho para o gás ajudar a retina a colar novamente. E existe uma terceira forma de fazer a cirurgia de retina, que é a vitrectomia. Uma cirurgia onde nós entramos com o vitreófago, que é uma sonda bem delicadinha, removemos o vítreo e tratamos a doença conforme for necessário. Por exemplo, se o paciente tiver um descolamento de retina, nós vamos remover a gelatina, colocar perfluorcarbono ou ar para empurrar a retina para o lugar, fazer laser e no final da cirurgia deixar o olho com gás ou óleo de silicone. Se o paciente tiver um buraco de mácula, nós vamos remover a gelatina interna do olho, o vítreo, remover a membrana limitante interna, que é uma membraninha que fica lá na retina, e deixar o olho preenchido com gás. No caso da membrana epirretiniana, nós fazemos a vitrectomia, removemos a membrana e às vezes colocamos gás ou ar dentro do olho. Isso depende muito de cada caso, mas é importante você saber que há vários cuidados que você tem que ter após uma cirurgia de retina, seja descolamento, buraco de mácula, como por exemplo o repouso. É muito importante tentar pelo menos 15 dias ficar repousando mais em casa, varia conforme o caso, o seu médico vai explicar direitinho. Cuidar da posição da cabeça, ou seja, cirurgias como o buraco de mácula e o descolamento de retina, tem que ter a posição correta da cabeça. No caso do buraco de mácula, geralmente é olhando para baixo nos 3 primeiros dias. No descolamento de retina, pode ser olhando para baixo ou com a cabeça para um lado ou outro, dependendo da situação. O seu médico também vai explicar isto direitinho. No caso de estar com óleo de silicone, também é necessário geralmente alguma posição especial. Lembrando que há algumas cirurgias onde nós colocamos ar ou gás dentro do olho e é sobre isto que eu quero falar hoje. Por exemplo, na retinopexia pneumática, para o descolamento de retina, nós injetamos uma bolha de gás dentro do olho. Quando vai ser feita a retinopexia com introflexão escleral, é uma faixinha de silicone no branco, mas também pode ser associada a uma bolha de gás dentro do olho. Na vitrectomia, quando estamos tratando o descolamento de retina, buraco de mácula, talvez uma retinopatia diabética, nós vamos deixar com um tamponante interno, que geralmente também é o gás, ocasionalmente é o óleo de silicone, mas também nesta situação o olho vai ser completamente preenchido por gás lá atrás. E existe uma situação que você tem que saber, que quando você está com gás dentro do olho, você não pode de forma alguma viajar para lugares com muita altitude, principalmente viagem de avião, mas também viagem para a serra. É difícil estabelecer exatamente o limite máximo de altitude, mas vamos dizer aqui teoricamente cerca de 500 metros de variação para cima. Por quê? Porque quando existe uma variação muito grande de altitude, o gás lá dentro do olho acaba expandindo.
você deve imaginar, por exemplo, um balão de gás. Quando é soltado, aquele balão pequeno, ele vai aumentando, às vezes chega lá em cima, ele explode, porque ele expandiu. Mas o olho é rígido, ele não tem como expandir. Então, aquele gás que vai tentar expandir dentro do olho vai causar o quê? Um aumento extremo da pressão intraocular, causando um glaucoma agudo, um glaucoma muito grave. E este glaucoma, esta pressão exacerbada, não vai apenas causar dor, uma dor muito intensa naquele momento, mas pode levar, se durar muito tempo, a uma perda completa e irreversível da visão pelo dano que isto causa, principalmente no nervo óptico. Então é isto que você nunca pode fazer se você estiver com gás dentro do olho. Não pode viajar para a serra e nem pegar avião para evitar este glaucoma que é causado pelo aumento de pressão devido à expansão do gás que está dentro do olho. Estou rindo de nervoso porque isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Às vezes, é claro, você pode estar distraído durante a orientação do médico, então por isso que eu faço os vídeos. Lembre, se você operou retina e está com gás ou ar dentro do olho, não pode fazer viagem de avião nem viagem para a serra. A grande pergunta que todo mundo faz, isto é para sempre? Não, isto é somente enquanto você tiver com esta substância dentro do olho, que varia conforme o tipo do gás. Se for ar, geralmente dura uma semana, se for o gás SF6, em torno de um mês, e se for o C3F8, em torno de 2 meses. Mas você vai ver porque é uma bolha que vai diminuindo aos pouquinhos até sumir. Depois que ela sumiu, é possível viajar normalmente. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seu amigo que tem problema de retina e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.